VRT News e mais notícia importante para você. A gente tem que pagar impostos, a gente tem que se preocupar com as coisas da empresa e nem sempre isso é fácil. Para nos salvar, está aqui o Rubens Barros Neto. Ele é do Sertacom, é bacharel em Direito com especialização em Gestão Tributária. Os tributos, né? Muito bem-vindo, Rubens. Obrigado. Nós vamos falar sobre o ressarcimento de ICMS-ST. O que é ST, substituição tributária? Como assim? O que é isso? Explica pra gente, Rubens. Na verdade, o ressarcimento, ele teve sua ênfase maior, ele é algo que existe há muito tempo no governo do Estado de São Paulo, na área de ICMS, mas ele teve uma ênfase maior em 2008, onde várias mercadorias ingressaram nessa tal de substituição tributária. Como o próprio nome já diz, substituiu-se, né, a figura do tributo no sentido de adiantar a arrecadação do Estado de São Paulo, justamente pelo fato do ICMS ser um imposto não cumulativo. Uhum. Então, o governo do Estado de São Paulo, em vez dele esperar toda a cadeia tributária, da indústria até o consumidor final, apurar, pagar o imposto, ele falou assim, por que eu não consigo adiantar isso nas indústrias? É muito mais fácil de eu fiscalizar, eu consigo fazer caixa do Estado mais rápido em vez de esperar todas essas fases. Com isso, ele implantou a substituição tributária, mas como revés a gente teria a situação da margem de valor agregado, o MVA, onde ele presumiu qual seria o imposto lá no consumidor final. E na vasta maioria das vezes isso não é uma realidade. Às vezes ele presumiu, uma cerveja vai ser vendida a R$5, quando de fato ela é vendida, sei lá, R$4,50. E aí a gente tem essa figura da substituição tributária, a gente tem um monte de mercadorias nessa situação, em que você tem um imposto ali, uma gordura de imposto em toda a cadeia produtiva, e quando na verdade ela está fadada e está vinculada a essa margem que é totalmente arbitrária, presumida pelo Estado. Não se sabe quanto. E quais são os setores que se beneficiam? Hoje em dia, principalmente por causa da decisão do STF, a partir de 19 de outubro de 2016, todas as empresas, todos os comércios que necessariamente estão vendendo para consumidor final, eles têm direito a, pelo menos, a analisar e reaver essa fração. Uhum. Então, se lá na origem, um bom exemplo que a gente sempre pega é a cerveja, por exemplo. Uhum. Então, se lá na origem eu tinha algo, o fisco entendia que aquilo ia ser vendido a R$5, e lá no fim ele foi a R$4,50, essa diferença dos 50 centavos é um direito que o comércio tem direito de reaver. Então, se vende para consumidor final, é uma empresa com potencial. Então, supermercados, farmácias, pet shop, ou assim... hortifruti. O que eu tiver comércio de mercadorias sujeitas à substituição tributária, mas que no fim da cadeia são vendidas para consumidor final, eu tenho direito a pelo menos a analisar e ver se eu posso reaver esse ICMS, esse tributo de volta. Quer dizer, praticamente todo o varejo também, né? Muita empresa, material de construção, são muitos ramos que tem. Vale a pena estar prestando atenção, né? Verdade. Agora, quanto tempo leva todo esse processo? Hoje com a portaria CAT 42 de 2018, ele é um arquivo magnético, onde você pega as mercadorias sujeitas à substituição tributária, é feito um controle de estoque, segue-se a regra dessa portaria, através de média ponderada fixa, para apurar se a empresa efetivamente tem o direito a isso. Num primeiro momento, se apura, se manda para a Secretaria da Fazenda, vem de volta um visto eletrônico, onde você escritura. Então, num primeiro momento, ele serve escrituralmente. Isso é dinâmico e aí vai depender da empresa em fazer esse arquivo magnético, esse tipo de coisa. Já é um documento? Já é um arquivo onde você tem um visto, um hash, que você manda na sua apuração.
e aí você pode se creditar daquilo em escrita. Então, eu diria que é imediato se você tem uma empresa especializada ou alguém fazendo esse arquivo magnético. Só que na maioria das vezes, você não quer só jogar na escrita, você quer comprar mercadoria, você quer depósito em conta, porque para o fisco paulista isso é uma apropriação indébita. Ele tem que devolver esse dinheiro num trâmite muito rápido. E assim, no dia a dia, são processos que administrativamente, para eu ter o direito de transferir mercadoria, para eu ter o direito de ter depósito em conta desses valores com meus fornecedores, eu tenho que fazer um processo administrativo. Esse processo administrativo normalmente demora de 10 a 12 meses depois do protocolo, porque ele tem que passar por todas as fases da jurisdição até efetivamente ser deferido. Como eu mencionei, como é um valor que o fisco não poderia ter, assim, ele deveria, antes era automático, ele era na escrita, ele era dinâmico, só que agora você está sujeito a um direito seu, que o fisco já te pegou uma fração lá atrás, e ele quer fiscalizar, e a fiscalização não é dinâmica, ela não é rápida, então demora de 10 a 12 meses até isso sair. Mais ou menos uns 2 anos, então. Isso, assim, entre o protocolo até o deferimento em torno disso. E pode receber em espécie o valor, em crédito? Depois de protocolado, feito o processo administrativo inteiro, normalmente cai numa seara comercial onde eu posso sim ter depósito em conta corrente, eu posso ter mercadoria, pagar débitos próprios, débitos de terceiros. Então, assim, é um ganho de caixa para as empresas muito forte, é um direito dela e ela, no fim, ela tem... ela não deveria esperar tanto. Sim. Então, assim, a gente tem visto ações por parte do fisco, como, por exemplo, nos conformes, da parte do crédito que não serve para o ressarcimento, onde, assim, a gente entende que vai se tornar uma evolução natural, principalmente por parte do ressarcimento, para que o fisco devolva esses valores o quanto antes e o mais rápido possível. Vai ter uma aceleração nessa devolução. A gente está, em teoria deveria ter, mas na prática ainda não existe. Então a gente tem bastante pressão por parte das empresas, do varejo, do comércio, dos órgãos de classes de empresa, pressionando justamente por isso, para o fisco dar celeridade. Agora, me fala uma coisa, você falou que a cerveja, por exemplo, ela pode ficar até 50 centavos mais barata para o consumidor final. Sim. Né? Qual é o impacto disso tudo na vida da gente? Isso tem um impacto direto, porque desde a indústria, o fisco ele presumiu que ela seria vendida a 50 centavos mais caro, então a indústria já colocou isso no preço dela, que vendeu para o distribuidor, que vendeu para o supermercado, que vendeu para outro, até chegar na nossa mesa. Essa cadeia inteira que o fisco agiu de uma forma onde ele é muito mais fácil fiscalizar. Vou olhar a indústria, vou receber da indústria, e aí ele não tem que olhar 5, 6 fases. Ele adianta a arrecadação. Só que na prática, você tem um impacto direto na competitividade. Porque, assim, se ele não reaver esse imposto, o supermercado, ele não recuperar esse imposto da cerveja, e quando esse supermercado comparado com outro supermercado que de fato faz esse tipo de recuperação, ele já está à frente em termos de preço, em termos de várias situações. Então, é um valor considerável, sim, né? E a gente está falando só da cerveja. Na nossa prática, a gente vê que é cerveja, leite longa-vida, achocolatados. Então, assim, muitas coisas do nosso dia a dia estão, sim, com impacto direto de impostos ali. E muitas vezes os próprios comerciantes, eles não conseguem, porque eles não conseguem, não contrataram uma empresa especializada para apurar aquilo, eles não conseguem mensurar quanto é aquilo para, de fato, fazer cálculo, falar, olha, vale a pena, não vale a pena pedir. De todos os clientes que a gente viu até agora, todos valem muito a pena pleitear, porque tem impacto no preço
e é um montante que é direito do contribuinte, né? Então, muito interessante, e talvez nem saibam, né? Agora, conta um pouco como é que vocês agem nesse sentido, porque, como você disse, o comerciante, a indústria, ele está preocupado com o seu produto ali e com a sua administração. Isso aí. E vocês estão dando uma facilitação que ele vai receber um dinheiro considerável. Como é o trabalho de vocês? A gente trabalha com isso desde 1999, com a portaria K 1799. A gente vê que a maior dificuldade deles são 2 pontos. Um é porque eu vou ter que ser necessariamente fiscalizado. Então, assim, a gente tem softwares, a gente tem uma equipe especializada que a gente consegue simular uma fiscalização antes dela acontecer para ver a saúde fiscal, a gente chama de diagnóstico fiscal. E num outro lado, nós temos algoritmos, nós temos várias ferramentas onde eu tenho muitas situações de conversão de unidade de medida, taxas de conversão do 0,220, assim, são ferramentas e são situações que a gente precisa, a situação do substituído intermediário, ou seja, eu estou no meio da cadeia aqui, não estou vendendo para o consumidor final, não compro da indústria, eu compro do intermediário. Como que eu calculo esse imposto? Porque muitas vezes teria que estar no documento fiscal, mas não está. Então, nessa nossa experiência aí de décadas, a gente desenvolveu várias coisas para que nós consigamos apurar esse valor no detalhe de mercadoria, produto a produto, justamente para ele continuar no dia a dia dele, que é o quê? Eu sou bom em vender cerveja, eu sou bom em vender medicamento. Tá, não para o dia a dia de você, deixa que essa parte a gente faz. Então, assim, sempre que a gente sugere, mesmo que não seja conosco, é procurar um especialista, não se ater apenas ao arquivo magnético, porque isso está sujeito, mas sim ter alguém que vá a fundo na parte de unidade de medida, de conversão e faça algo mais especializado, porque no fim vale a pena para o cliente. Nossa, muito interessante. Então eu estou ali vendendo a minha cerveja, de repente eu vou lá no escritório do Cetacom e tem um dinheirinho ali que vai me ajudar em várias coisas, né? Isso aí. Muito bom. Passa as mídias do Cetacom para o pessoal entrar em contato. O nosso site é o www.certacom.com.br, CERTACON de navio, tá? E lá vocês vão ter acesso a todas as nossas mídias, tem links para os nossos outros vídeos também. Principalmente essa parte tributária, Isso né? aí. Muito bom. Muito obrigada pela tua Obrigado presença. você. E a gente quer que você volte para explicar mais esse dissolver, essa coisa tão difícil que é o tributário. Voltaremos. Obrigado. VRT News volta já já.